Olá, queridos amigos e queridas amigas, estamos de volta em mais um estudo da obra Nos Domínios da Mediunidade. A obra Nos Domínios da Mediunidade é uma parceria entre o médium Chico Xavier e o espírito André Luiz. Estamos estudando toda a obra de André Luiz, de maneira geral, e em particular a obra que estamos estudando neste momento é Nos Domínios da Mediunidade, capítulo por capítulo. No dia de hoje, iremos explorar o capítulo 14, capítulo intitulado pelo autor espiritual de Em Serviço Espiritual. É o nome desse capítulo, iremos aqui explorá-lo nesse sentido, né? O capítulo Em Serviço Espiritual retoma um personagem antigo da obra. Quando eu digo antigo, porque está lá por volta do capítulo 6 e 7, mas a gente sabe que desde daquele momento, né, capítulo 6 e 7, desde o começo praticamente da obra, a gente está examinando capítulo por capítulo uma reunião mediúnica. Um dia, uma noite de uma sessão mediúnica. André Luiz só dividiu em capítulos para falar. A primeira comunicação é um capítulo, detalhes sobre essa comunicação, sobre a mediunidade que foi exercida, segundo capítulo. Mas todos esses capítulos se referem a uma única noite de uma sessão mediúnica. Então, lá por volta do capítulo 6, 7, a gente viu uma pessoa, uma mulher, né, com certos problemas de saúde, que André Luiz diz que já acusava problemas de saúde orgânico, em função de uma perseguição espiritual, de um processo obsessivo, e por pedir ajuda da casa espírita, recebeu o auxílio, o concurso dos benfeitores espirituais que, em determinado momento, levaram a entidade espiritual obsessora dela para se comunicar. E através de Raul Silva, e de uma médium que ajudou no processo de psicofonia, se não me falha a memória, o capítulo é Psicofonia Consciente, né? Que, se não me falha a memória, foi por intermédio da Dona Celina que esse espírito se manifestou. Raul Silva, que era o doutrinador encarnado, orientou e conseguiu, de alguma forma, ali sensibilizar a entidade, amenizar, a entidade adormeceu, foi levada a uma região do plano espiritual, ficou ali, né? E começou a ser tratada, né? Essa entidade que aparece lá, né? Lá no capítulo 6, 7, é chamada Libório, e depois de algumas explicações de Aulus, de Clementino, a gente sabe que se tratava de alguém cuja história foi resumida ali, né? Alguém que desencarnou e que foi considerado suicida na Terra, né? Mas alguém que desencarnou em uma situação deplorável no plano espiritual, né? Em função de um gás que foi aberto e ele acabou dormindo e foi asfixiado pelo gás e morreu dessa forma. Depois de ter pego o dinheiro, o recurso que era destinado a cuidar de sua mãe muito enferma, e saiu para gozar, para dissipar esse dinheiro, etc. E a mãe acabou morrendo. E ele, inclusive, ficou mais tarde com um sentimento de culpa. Desencarnou sem saber que estava desencarnado, e, estando no mundo espiritual desencarnado, ficou atrás da criatura amada. Da criatura amada, do objeto do seu afeto, da sua afeição. Que era essa pessoa que buscou ajuda, essa mulher, né, que deveria ser esposa sua ou companheira, né, alguém amado dele, um vínculo ali conjugal afetivo, e ele buscava ela, sem se dar conta a princípio que estava desencarnado, buscava ela de maneira sôfrega, causando, portanto, nesse processo obsessivo, porque veja, o processo obsessivo pode ser em função de... não é em função só de ódio, mas às vezes de um afeto, só que um afeto desordenado, um afeto feito de desequilíbrio, uma paixão desenfreada, né? Então ele desencarnou e ficava atrás da criatura amada. E essa criatura amada se trata dessa pessoa, dessa jovem que busca a ajuda. Fica claro ali que se tratava de uma trama desenvolvida, né, na encarnação anterior. E esse Libório buscava essa pessoa. E a pessoa já estava somatizando com processos de saúde, né? Já estava se depauperando, né? Se desequilibrando, se debilitando fisicamente.
E busca. Houve essa abordagem, essa intercessão espiritual. A gente sabe que o processo obsessivo é um processo muito complexo, não necessariamente porque o obsessor foi levado pelos benfeitores e se comunicou, é porque o processo obsessivo já está totalmente solucionado. A gente sabe que não é assim, não é tão simples assim. Mas houve esse auxílio, essa abordagem, né, do mundo espiritual, esse socorro, essa intervenção do plano espiritual, e a partir de então, claro, a entidade afastada da vítima obsidiada, a vítima obsidiada, teoricamente, passa a melhorar, passa a se melhorar ali, melhorar psiquicamente, melhorar fisicamente, porque o agente obsessor, que é a mente ativa que estava desencadeando o processo, mesmo que movida por afeto, mesmo que movida por amor, só que um amor em desequilíbrio, causava perturbação, né? Agora, no capítulo 14, depois de tantos outros episódios que a gente viu, outras comunicações, outras situações da reunião mediúnica que a gente estava examinando até agora, nesse capítulo 14, em serviço espiritual, a gente vai retornar a esse tema do Abelardo, né? A esse tema, do Abelardo não, do Libório. Abelardo é outra pessoa que a gente vai aqui considerar, né? Do Libório, que foi abordado lá, e a gente vai ver nesse capítulo o desdobramento, o desenvolvimento dessa trama. Bem, a gente vê aqui nesse capítulo que logo no início André Luiz cita a presença do Abelardo. Abelardo aqui, Abelardo Martins. Lembremos quem é Abelardo Martins. Abelardo Martins é o esposo de Dona Celina. Lembra que em capítulos passados Dona Celina teve um momento que estava colaborando com a sessão mediúnica, o marido se aproximou querendo falar alguma coisa com ela, e ela disse médium educada, médium disciplinada, estava ali na atuação mediúnica junto ao benfeitor Clementino, o dirigente espiritual. O marido se aproxima, que não era um espírito de escola, era um espírito bom, é um espírito voltado para o bem, mas não é um espírito evoluído necessariamente, ligado a ela. O marido se aproxima e cochicha alguma coisa com ela, tenta falar com ela, e ela mentalmente responde a ele: agora não, mais tarde conversamos. Olha a educação da médium, né? A educação da médium. Agora não, mais tarde conversamos. E Abelardo, então, espera. Aqui, nesse capítulo, André Luiz conhece o Abelardo, né? O marido de Dona Celina, trabalhadora dedicada daquela sessão mediúnica, né? Ele conhece por intermédio do Aulus, que apresenta, né? E que começa a conversar com Abelardo. André Luiz, inclusive, diz assim: via-se de pronto que Abelardo não era uma entidade de escol. As maneiras e a voz traíam-lhe a condição espiritual de criatura ainda profundamente arraigada aos hábitos terrestres. E aí a gente vai ver pela história que Abelardo na Terra viveu uma vida muito terrena, né? Viveu uma vida muito ligada à matéria, né? E, inclusive, ele diz o seguinte, em determinado momento, ele diz o seguinte: a abordagem de Abelardo ele aborda Aulus dizendo, quero pedir a você, não com essas palavras, tá? Quero pedir a você socorro do grupo espiritual que você faz parte, né? André Luiz, Hilário, Aulus, desse grupo espiritual. Quero pedir socorro a você para ajudar o nosso amigo Libório, porque ele precisa de ajuda. Então, o contato de Abelardo com o grupo de André Luiz era para pedir ajuda a Libório, que estava em uma região espiritual que a gente vai chegar lá, que eles vão lá, né? Então, é essa abordagem aqui do Abelardo. E aí, o Aulus aceita, o Aulus concorda em ajudar, né? Em assessorar, e nesse instante, o Aulus diz para ele, volte a Celina, logo que ela se desligue do corpo físico. Quando sua esposa Celina estiver na casa dela e dormir, logo que ela saia do corpo físico, vá até ela e, pela influência do sono, traga ela aqui. Traz ela aqui. Para que, a partir daí, todos nós juntos possamos fazer esse trabalho, porque a gente vai precisar dela. A gente vai necessitar dela junto a Libório. A gente vai aguardá-la logo mais, né? E o Abelardo se afasta e vai até a sua antiga residência terrena, né? Residência era essa que é de Dona Celina, que se encontrava lá.
E aí, só corrigindo aqui uma coisa, eu falei que o Libório teria se comunicado por Dona Celina, perdão. O Libório se comunicou por Dona Eugênia, tá? Por Dona Eugênia, naquele capítulo 6, Psicofonia Consciente, né? E é interessante porque Aulus e André Luiz começam a conversar sobre Abelardo, sobre a trajetória de Abelardo, a sua condição espiritual de desencarnado, faz algumas reflexões, né? E André Luiz diz assim: na experiência física, ele foi um homem temperamental e não se resignou de imediato às imposições da morte. Ou seja, era um homem temperamental, era um homem revoltado. Revoltado assim, talvez o revoltado seja forte demais. Mas era um homem temperamental, um homem que não era tolerante, que não aceitava as coisas facilmente. E ao desencarnar, não aceitou a desencarnação. Não aceitou a desencarnação. Né? Voluntarioso, né? Desencarnou muito cedo em razão dos excessos que eliminaram a força orgânica. André Luiz não entra em detalhes, talvez por respeitar aqui, né, a privacidade das pessoas, por ser discreto, os excessos que minaram-lhe a força orgânica. A gente pode imaginar que tipo de excessos eram esses. Os excessos, tá? Então aqui a gente já tem uma colocação interessante que vai ser dúvida de Hilário e de André Luiz. Abelardo viveu uma vida material, tá? Uma vida material. É uma vida sensualista aqui no sentido mais abrangente da palavra, né? Busca do gozo. E a esposa, Dona Celina, viveu e continua vivendo até então nesse capítulo, até então nesse momento, continua vivendo uma vida mais espiritual, uma vida mais dedicada ao bem. Olha a disparidade. E isso vai ser uma dúvida deles. Que casal é esse que tem essa disparidade, né? E aí... o Aulus até comenta dizendo assim: quando ele desencarnou, revoltado pela morte, não aceitando a morte, tentou até obsidiar a própria esposa. Veja só, de novo, uma situação de obsessão, de tentativa de obsessão, mesmo que uma obsessão que não é motivada pelo ódio. Não é motivada pelo ódio, né? E aí André Luiz diz: tentou em vão obsidiar a esposa, cujo concurso reclamava qual se lhe fora simples servo, ou seja, possivelmente aquele homem do século XIX e XX, né, final do século XIX e começo do século XX, possivelmente, né, um homem temperamental, um homem que era... que geralmente era um homem um tanto autoritário, um homem que tentava impor a sua vontade e exigia que aceitasse a sua vontade, né? Não aceitava que a sua vontade não prevalecesse, um homem que tratava a esposa como se fosse uma serva para lhe servir, né? Então, chegando no mundo espiritual, ele tentou obsidiar a esposa para fazer dela a serva que até então ele a tratava no plano físico. E aí André Luiz diz: reconhecendo-se incapaz de vampirizá-la, excursionou alguns anos no domínio das sombras, entre espíritos rebelados e irreverentes, até que as orações da companheira, coadjuvadas pela intercessão de muitos amigos, conseguiram demovê-lo, ou seja, modificou ele. As orações da própria Dona Celina, da própria esposa. Curvara-se, enfim, a evidência dos fatos. Reconheceu a impropriedade da intemperança mental em que se comprazia e, depois de convenientemente preparado pela assistência dos grupos de amigos que acabávamos de deixar, foi admitido numa organização socorrista em que passou a servir como vigilante de irmãos desequilibrados. Olha só. E essa organização socorrista a gente vai conhecer, que é a organização de Abelardo do Trabalho. A gente vai ver, porque eles vão lá visitar, tá? E olha só, e ele passou ali a ser dedicado ao trabalhador do bem e visitar a sua residência recorrentemente, porque estava em profunda sintonia, em profunda conexão com a sua esposa ainda encarnada. Os laços de afinidade permaneciam. E aí surge a dúvida, né? Surge a dúvida que começa com Hilário. Hilário diz assim: o contato de Abelardo com a esposa suscita interessantes dúvidas. Continuará ele em comunhão com a esposa? E Aulus respondeu: sim. O amor entre ambos tem profundas raízes no passado. Aí, ele volta e diz assim: apesar da diferença de condição espiritual entre um e outro, apesar dessa diferença de condição, e Aulus respondeu: por que não?
Acaso o Pai Celestial deixa de nos amar porque as falhas com que pautamos, apesar das falhas com que pautamos a vida que nos é própria? E aí o Hilário pergunta, mas Abelardo se religou à mulher? Se vinculou à mulher fora do plano material? E Aulo respondeu perfeitamente. Nela encontra valioso incentivo ao trabalho de autorrecuperação em que estagia. E aí a dúvida, mas na condição dele, ele ainda tem o mérito, ou tem o acesso à casa dela a ponto de conviver com ela? Olha o que Aulo responde, tanto quanto lhe é possível. Por haver descido consideravelmente a indisciplina e a perturbação, ainda sofre as consequências desagradáveis do desequilíbrio a que se rendeu. E por esse motivo, o lar terreno, com a ternura da esposa, é o maior paraíso que poderá receber por enquanto. É uma bênção ele estar visitando o lar da sua esposa, o seu lar terrestre. É uma bênção. Diariamente se entrega ao serviço árduo na obra assistencial em favor de companheiros ensandecidos, mas descansa sempre que oportuno no jardim familiar. Ou seja, a casa terrena, para ele desencarnado, era o local de descanso dele. Olha só, pela profunda ligação, afinidade que ele tinha com a esposa e com aquela condição espiritual. Não era um lar espiritual, era um lar terreno. Uma vez por semana, acompanha ela no culto íntimo da oração. Ele lhe é firme associado nas tarefas mediúnicas. E todas as noites em que se sentem favorecidos pelas circunstâncias, se consagram ambos ao trabalho de auxílio aos doentes. Não foram apenas marido e mulher. Olha só, não foram apenas marido e mulher, conforme as disposições da carne. São infinitamente amigos. E Abelardo agora procura aproveitar o tempo a benefício do seu reajuste, sonhando receber a esposa com novos títulos de elevação, quando Celina for novamente trazida à pátria espiritual. Ou seja, eles têm uma afinidade que vai além da afinidade da carne, além da formalidade do casamento, e procura aproveitar o tempo para trabalhar no seu reajuste a fim de ter a condição de receber Celina de volta quando ela desencarnar. Olha só. Olha só que interessante. Aí é uma dúvida doutrinária interessante aqui. Hilário pergunta, isso é comum? As separações dos casais então não acontecem? Aí Aulo responde, um caso não faz a regra, ou seja, cada caso é um caso. Onde não prevalecem as afinidades do sentimento, o casamento terrestre é um serviço redentor e nada mais. Acabou o casamento, as almas não têm afinidade do sentimento, acaba o casamento, acaba a prova. Há casamentos que são provas, há casamentos que são desafios. Acabou o casamento, pela falta de afinidade terrena, pela falta de vinculação, as almas não necessariamente se buscam na vida espiritual. Tá? O casamento é apenas um serviço redentor e nada mais. Na maioria das situações, a morte do corpo somente ratifica uma separação que já existia na experiência vulgar. Nesses casos, o cônjuge que abandona o corpo físico se retira da prova a que se submeteu, à maneira do devedor que atingiu a paz do resgate. Todavia, quando os laços da alma se sobrepõem, predominam às emoções da jornada humana, são predominantes em relação aos sentimentos humanos, os laços da alma, tá? Ainda mesmo que surja o segundo casamento para o cônjuge que continua no mundo físico, a comunhão espiritual continua, sublime em doce e constante permuta
de vibrações e pensamentos. Olha só o que ele está falando. Olha que explicação maravilhosa. Apesar de ser um livro sobre mediunidade, olha que explicação maravilhosa sobre os laços conjugais, os laços matrimoniais. Há casamentos que são vínculos aqui terrenos por uma experiência terrestre de prova, de expiação, ou de alguma missão, alguma tarefa juntos. Né? O que não significa que esses laços são de alma a ponto de continuarem se buscando no além. Mas há laços tão profundos que mesmo quando um desencarna e outro fica, e esse que fica por necessidades emocionais, por carência afetiva, por necessidade de amparo na vida material, se for o caso de casar por segundas núpcias, né, se casar em segundo momento, ainda assim o laço com aquele cônjuge que desencarnou permanece. O vínculo profundo permanece. Lembremos de Emmanuel com o vínculo espiritual com Lívia. Depois daquela experiência da obra há 2000 anos, onde os dois estiveram juntos, e Lívia ascendeu espiritualmente e ele não acompanhou, por escolhas infelizes dele, ela não precisou mais reencarnar ao longo dos séculos, ele foi reencarnando várias vezes. E em algumas dessas encarnações ele se casou e teve filhos. Em muitas ele viveu o sacerdócio católico. Mas em algumas ele se casou e teve filhos. E a vinculação de Lívia com Lívia não se perdeu. Olha só. Quantos de nós temos uma sensação de nostalgia, uma sensação de que tem algo que nós deixamos e nem sabemos o que é, que sentimos falta de algo que nem sabemos o que é. Às vezes são afetos, são amores queridos que estão no mundo espiritual e que não reencarnaram conosco. E aí, Hilário começa a falar sobre a desencarnação de um dos cônjuges, o quanto isso também exige renovação, principalmente para aquele que não se preparou para a desencarnação. Porque aquele que se preparou para a desencarnação, que vai, de alguma forma, amadurecendo espiritualmente durante a vida, não experimenta tantas dores. Mas para aquele que não se preparou para a desencarnação, aí o encontro com a vida espiritual é mais doloroso, exige dele mesmo uma cota de renúncia, de sacrifício doloroso, especialmente no que tange aos vínculos amorosos, aos vínculos afetivos e aos vínculos familiares. Olha o que Aulus fala. Bem-aventurados os que se renovam para o bem. O verdadeiro amor é a sublimação em marcha, através da renúncia. Quem não puder ceder a favor da alegria da criatura amada, sem dúvida saberá querer com entusiasmo e carinho, mas não saberá coroar-se com a glória do amor puro. Depois da morte, frequentemente aprendemos no sacrifício dos próprios sonhos a ciência de amar. Não segundo nosso desejo, mas de acordo com a lei do Senhor. Mães obrigadas a entregar os filhinhos a provas de que necessitam. Pais que se veem compelidos a renovar projetos de proteção à família. Esposas constrangidas a entregar os maridos a outras almas irmãs. Esposos que são impelidos a aceitar a colaboração das segundas núpcias no lar de que foram desalojados. Tudo isso encontramos na vizinhança da terra. A morte é uma intimação ao entendimento fraternal. Nós somos intimados a uma compreensão espiritual mais profunda, mesmo que a gente não queira. Porque se o marido desencarna, a esposa refaz a vida dela para o casamento, ele assiste isso. Então, ele é intimado a melhorar espiritualmente e a trabalhar esse ego dele. E vice-versa. A esposa ciumenta, possessiva, que desencarna e vê o marido se casando por segundas núpcias, por exemplo, se perturba no além se não se preparou. E é obrigado a visualizar isso sem fazer nada. Não adianta tentar obsidiar, porque, tudo bem, a interferência espiritual pode até existir, mas ela não tem controle sobre o livre-arbítrio das criaturas encarnadas. Pode até tentar influenciar, mas não determina. Então ela assiste isso tudo. Né? E quando não aceitamos a morte e o seu desafio, o sofrimento é o nosso quinhão. Olha só. Então, é muito interessante aqui. Aqui há reflexão para muita coisa, né? Muita coisa aqui bonita para a gente refletir, e profunda também, né? Que diz respeito a todos nós. E aí eles decidem ir
para o local onde Abelardo trabalha. Viajam, né? André Luiz descreve a paisagem, os contornos, as alterações de ambiente, a psicosfera, né? Até que chegou no local, que era um local, uma espécie de hospital, né? De resgate, né? Uma espécie de pouso, né? E Aulus até diz assim que estamos diante de um hospital de emergência, dos muitos que se estendem nas regiões purgatoriais. Interessante essa expressão, né? Regiões purgatoriais, ou seja, é um local temporário. Purgatorial dá ideia disso, né? Purgatório é o quê? É um local temporário que a criatura vai purgar, né? Um local, aqui purgatorial, aqui não no sentido de sofrer, na visão católica, mas no sentido de quê? De ser tratado como um doente, como um paciente que vai ser tratado. O purgar é isso, ou seja, ser tratado temporariamente, né? E aí, o dirigente da instituição recebe eles, né, irmão Justino, né, pediu desculpas por não poder acompanhar, mas o próprio Abelardo é que acompanha, que apresenta a instituição e que leva eles, né. E aí parecia um hospital psiquiátrico, tá? Um hospital psiquiátrico, inclusive, em determinado momento, André Luiz, ou não sei se é Hilário, chama os pacientes de psicopatas. A casa estava repleta de psicopatas. Aqui entende, psicopatas desencarnados. Aqui eu prefiro fazer uma ressalva, né? uma consideração que é da minha área. Geralmente, tecnicamente, quando se fala psicopata, se está se referindo, e as pessoas entendem, a um portador de um transtorno de personalidade antissocial, que é aquele indivíduo que também é chamado de sociopata, condutopata, que é aquele indivíduo que muitas vezes não tem afeto, ou não tem empatia, ou tem dificuldade de ter empatia, e que causa danos ao outro, causa prejuízos ao outro, né? Nos casos mais graves de psicopata, nós temos aí serial killers, né? Genocidas, pessoas que causam muito mal à humanidade, né? Então, psicopatas. Mas aqui, André Luiz está usando a palavra psicopata no sentido mais assim geral e no sentido mais antigo. Por quê? No sentido mais abrangente, a gente pode dizer que psicopatia é o quê? Patia de patologia, psico de psíquico, ou seja, qualquer patologia psíquica é uma psicopatia. Então, André Luiz utilizou aqui uma expressão que era utilizada na psiquiatria lá de trás, que é o seguinte: alguém que é depressivo é um psicopata. Nesse sentido, tem uma psicopatia. Alguém que tem uma esquizofrenia tem uma psicopatia, é um psicopata. Né? A palavra psicopata depois ficou mais restrita, recebeu uma definição mais tarde mais restrita, e hoje quase sempre é usada nesse sentido mais restrito, que é aqueles portadores de transtorno de personalidade grave, que às vezes, inclusive, são perigosos para a sociedade, né? São pessoas antissociais. Né? Na verdade, hoje, os códigos internacionais de transtorno mental classificam esse transtorno de personalidade antissocial. Né? Esse é o nome. Mas aqui é importante dizer que esses psicopatas desencarnados não são esses indivíduos necessariamente que causam mal. Não. Aqui ele está falando psicopata no sentido de transtorno psíquico, tá? De sofrimento mental. Então, era uma espécie de sanatório, tá? Espécie de hospital psiquiátrico, tá? De desencarnados. E aí Aulus diz assim: importa reconhecer que este pouso é um refúgio para desesperados. Segundo a reação que apresentam, são conduzidos de pronto a estabelecimentos de recuperação positiva ou regressam às linhas de aflição de que procedem. Aqui, apenas atravessam um pequeno estágio de recuperação. Aqui, apenas atravessam um pequeno estágio de recuperação. Né? Então, nós temos aqui essa situação de pessoas, espíritos em sofrimento que são abrigados, que são tratados, e a depender da sua reação ao tratamento ficam e são mais tratados. E se a reação for negativa, porque não está sintonizando com a proposta do hospital, com a proposta do ambiente, o que é que fazem? São levados de volta ao local de sofrimento onde estavam. Porque a gente só ajuda
aquele que quer ser ajudado. Não adianta. No mundo espiritual também é assim. Né? Então eles são recebidos nesse hospital, a depender da reação que eles têm ao tratamento, eles ficam no hospital e são melhor tratados. Mas é sempre um pouso temporário. A depender da reação, se a reação for negativa, se eles ficarem resistentes, eles são liberados para voltar e para permanecer de volta ao local onde eles estavam em sofrimento. Né? Porque às vezes a gente está sofrendo, fala que quer ajuda, mas não quer. E a gente vai ver aqui isso. Né? E aí a gente chega a Libório. Né? A gente alcança Libório. Libório está num leito desse hospital, ali, né? De olhar esgazeado, né? Se mostrando distante de qualquer interesse. Nem nota a presença de André Luiz, Aulus e a equipe. Né? Aulus se aproxima e ausculta, né? Começa a examiná-lo espiritualmente. E aí informa o seguinte: o pensamento da irmã encarnada, a amada dele que era obsidiada, que procurou ajuda na instituição, ela não procurou ajuda no centro espírita e não foi ajudada, afastando Libório dela? Olha só o que Aulus diz. O pensamento da irmã encarnada dela, que melhorou da obsessão, olha só, melhorou entre aspas, melhorou, mas sentia falta dele. Olha o que ele diz. O pensamento da irmã encarnada, que o nosso amigo vampiriza, está presente nele, atormentando-o. Acham-se ambos sintonizados na mesma onda. É um caso de perseguição recíproca. Olha só. Ele persegue ela no mundo material, que agora estava retido ali naquele hospital, sendo tratado, e ela persegue ele no mundo espiritual. Ele ia ao mundo material buscá-la, e ela psiquicamente ia ao mundo espiritual buscá-lo. É um caso de perseguição espiritual recíproca. Os benefícios recolhidos no grupo mediúnico estão agora eclipsados pelas sugestões arremessadas de longe. Ela prejudicando o processo obsessivo. Olha só, ela era vítima da obsessão, mas ao mesmo tempo ela também alimentava, retroalimentava e até estimulava o retorno do processo obsessivo. Aí Aulus diz assim: temos aqui André Luiz que fala, temos aqui um símile perfeito do que verificamos comumente na Terra, nos setores da mediunidade torturada. Médiuns existem que, aliviados dos vexames que recebem por parte de entidades inferiores, depressa, como lhes reclamam a presença, religando-se a elas automaticamente, embora o nosso mais sadio propósito de libertá-los. Então, as entidades são liberadas, são encaminhadas, e o médium sente falta, o obsidiado sente falta e fica psiquicamente buscando e atrai de volta. Às vezes é o próprio obsidiado, aspas, muitas aspas aqui, é que chama o seu obsessor. Por que eu estou dizendo aspas? Porque num caso desse, a obsessão é recíproca. Ambos são obsessores e ambos são obsidiados. Então, aqui é super interessante. E Aulus diz assim: enquanto não modificamos as disposições espirituais do encarnado, favorecendo-lhe a criação de novos pensamentos, os dois jazem no regime da escravidão mútua, em que obsessores e obsidiados se nutrem das emanações uns dos outros. Temem a separação pelos hábitos cristalizados em que se associam, segundo os princípios da afinidade, e daí surgem os impedimentos para a dupla recuperação que lhe desejamos. Olha só como o processo é muito mais complexo do que a gente imagina. E aí, Aulus está vendo a onda de pensamento da encarnada sentindo falta. Olha só, ela melhora da condição orgânica, ela melhora da obsessão, mas ela sente falta e psiquicamente fica chamando. E aí, ele vê o pensamento dela, as ondas mentais dela chegar até ele. E ele, sentindo falta dela, começa a ficar pálido, começa a ficar de olhar esgazeado, pálido, com a aparência de maior mal-estar, olha só, porque começa a sentir falta dela também. Né? E aí, quando o Libório percebe essa onda mental chegando nele, diz: ela deve estar perto, deve estar aqui por perto. Daqui a pouco ela aparece. Ela aparece fora do corpo físico, durante o sono do corpo. Olha só, durante o sono do corpo, ela sai do corpo e vai buscá-lo. Vai buscá-lo fora da matéria. Vai buscá-lo no mundo espiritual, na região onde ele se encontra no além. Olha só. Aí ela entra no ambiente e começa a
gritar feroz: Libório, Libório, por que você se ausentou? Não me abandones. Regressemos para nossa casa. Atende, atende. E Hilário diz assim: o que é isso? Não será esta criatura que o serviço da noite isolou ela das más influências? Olha só, a vítima da obsessão sentindo falta da obsessão. A vítima do processo obsessivo querendo retornar a ser obsidiada. Olha só. Aulo só fez balançar a cabeça afirmativamente. E ele continuou, Hilário continuou: mas Deus, não está ela interessada na própria renovação, a ponto de pedir ajuda à instituição? Não está ela interessada na melhora da sua saúde? Não pediu socorro ao centro espírita que frequenta? Olha só o que Aulo respondeu. Aqui eu acho o ponto alto desse capítulo. Isso é o que ela julga querer. O que ela julga querer. Entretanto, no íntimo, alimenta-se com os fluidos doentios do companheiro desencarnado e apega-se a ele instintivamente. Milhares de pessoas são assim. Registram doenças de variados matizes e com elas se adaptam para mais segura acomodação com menor esforço. Se dizem prejudicadas, inquietas. Todavia, quando se retira delas a doença, a enfermidade de que sofriam, sentem-se vazias e sofredoras, provocando sintomas e impressões com que evocam, com que lembram, com que alimentam, com que trazem de volta as doenças a se exprimirem de novo em diferentes manifestações, auxiliando-as a cultivar a posição de vítimas, na qual se comprazem. Isso acontece na maioria dos fenômenos de obsessão. Encarnados e desencarnados se prendem uns aos outros, sob vigorosa fascinação mútua, até que o centro de vida mental se lhes altere. É por esse motivo que, em muitas ocasiões, as dores maiores são chamadas a funcionar sobre as dores menores, com o objetivo de acordar as almas viciadas nesse gênero de trocas inferiores. Olha só que colocação. Para mim, esse é o ponto alto do capítulo, porque Aulo está falando aqui, está dando razão à psicologia, está falando aqui da própria psicanálise, está falando da ideia do inconsciente. Às vezes a gente julga que a gente quer uma coisa, mas às vezes a gente quer outra coisa. A gente julga desejar algo, mas o nosso inconsciente quer outra coisa. Esse inconsciente é o espírito. É aquilo que a gente realmente se afiniza. É o nosso íntimo, é o ser profundo que nós somos. Então aqui é uma colocação especial da psicologia, de psicanálise. Aqui Aulo está dando razão à psicologia humana, à psicologia científica material, né? Está dando razão nesses desejos inconscientes que a gente tem, e por isso, às vezes, nós somos criaturas tão incoerentes, tão ambivalentes, queremos uma coisa e fazemos outra, né? Porque no fundo a gente às vezes deseja outra coisa, né? E aí a gente vê aqui o final do capítulo, né? O desfecho do capítulo, a gente vai ver que olha só, quando Libório vê a criatura amada assim, dizendo vem, vem, ele fica feliz. Chamando ele de volta para casa, ele fica feliz. Abre sorriso como se fosse uma criança. André Luiz disse que ele abre o sorriso como se fosse uma criança, né? E aí, Dona Celina, fora do corpo, médium, educada, disciplinada, se aproxima, auxiliada pelo seu marido Abelardo, se aproxima e começa a falar com ela. Minha irmã, o que é isso? Se acalme, Libório está doente, ele ainda está na cama, ele precisa se recuperar, fique tranquila, fique calma, ele está aqui, quando ele estiver bem, ele pode até visitar você, se acalme. Quando essa criatura amada vê Dona Celina, uma outra mulher perto do seu companheiro, ela se desequilibra de vez. Quem é essa mulher? Quem é essa mulher? Se desequilibra de vez. Porque na cabeça doentia dela já estava ali uma fantasia ali de ciúme, né? Ele acamado e cuidado por uma outra mulher. Sendo cuidado por uma mulher. Que mulher é essa? Ela simplesmente entra em
em crise, e começa a atacar ele. Quem é essa mulher? Me diga quem é essa mulher que está aí do seu lado. E aí... Só que Celina, com a sua autoridade moral, continuava falando palavras doces e tinha um olhar carinhoso e de compaixão para ela. O espírito não suportou. Um espírito em perturbação diante de um espírito mais elevado que lhe aborda de maneira compassiva não suporta a autoridade moral. Ela não suportou e começou a gritar e saiu correndo. Disse algumas palavras pesadas que André Luiz ainda diz assim: não seria lícito reproduzir aqui. O que é que ela disse? Possivelmente usou palavras de baixo calão, palavras chulas, né, palavras agressivas, e saiu correndo, né, em desabalada carreira. Né. Libório voltou a ficar mal. Olha só, Libório voltou a ficar mal. Começou a sentir uma certa contrariedade, uma certa insatisfação. Aqui eu queria abrir um parêntese para dizer: quantas vezes a pessoa vai para o centro espírita, faz um tratamento espiritual e começa a se sentir mal? E diz o quê? Fui para a casa espírita, até piorei. Às vezes ele está sendo tratado positivamente pela casa espírita. Às vezes o trabalho espírita está acontecendo, mas às vezes o processo de afastamento espiritual causa mal-estar nele, pelo costume, pelo hábito e pela dependência com um processo obsessivo. E às vezes não é nem processo obsessivo, eu estou falando processo obsessivo porque fica mais didático. Mas quantas vezes o médium está acostumado a uma vibração viciada, aí começa a ser tratado no centro espírita com vibrações mais sutis, não está acostumado a um choque com o seu perispírito, e ele começa a passar mal. Aí fui para o tratamento espiritual, fui para o centro, comecei a passar mal, comecei a ter mal-estar. Então veja, é o remédio que às vezes causa efeitos colaterais, mas que está tratando. Ou às vezes é a cura, mas que antes gera algum tipo de desorganização. Né? Então, houve esse tipo de situação aqui que vale a pena eu comentar, porque esse comentário não está na obra, mas vale a pena eu enriquecer, né, eu agregar, que é isso que é o objetivo do grupo de estudo, né? A gente enriquecer com comentários, a gente fazer considerações, né? Para entender cada vez mais esses ensinamentos tão sublimes e tão maravilhosos de André Luiz, né? E aí Aulus começa a aplicar passes, né, no Libório, né? E diz assim: como vemos, a bondade divina é tão grande. Olha só, a bondade divina é tão grande que até nos sentimentos menos dignos, Deus se aproveita em nosso próprio favor. O despeito dela, encontrando Celina junto ao seu companheiro, vai dar uma trégua para ele. Uma trégua valiosa. De vez que teremos algum tempo para auxiliar ele nas reflexões necessárias sem a presença dela, sem a mente dela em cima dele. Quando acordar no corpo carnal, quando ela acordar no corpo carnal pela manhã, nossa pobre amiga vai se lembrar do sonho vagamente, com Libório, ao lado de uma mulher, vai lembrar desse sonho, Libório ao lado de uma mulher, mas vai lembrar de maneira muito perfeita, pintar um quadro de acordo com as suas impressões, seus caprichos e suas paixões, ao seu bel prazer, porque cada mente vê nos outros aquilo que traz em si mesma. Olha só, o que Aulus está sendo um grande psicólogo aqui, né? Ele está falando da projeção. Ela vai pintar um sonho, talvez um sonho erótico. Aqui é a minha dedução, tá? Um sonho erótico. Ou um sonho de traição. E vai pintar aquele sonho ali, dizendo que sonhou com Libório, com a mulher. De repente vai pintar o sonho o quê? Os dois se pegando, se envolvendo amorosamente, e ela pegou no flagrante. Né? Porque Aulus está dizendo, cada criatura vê nos outros aquilo que traz em si mesma. Né? Então ela vai pintar o sonho de acordo com as suas referências, de acordo com as suas questões pessoais, com os seus conflitos, com as suas paixões. Né? Então, isso é super interessante aqui, porque isso também tem a ver com a questão dos sonhos, né? Tem a ver com a realidade dos sonhos. O espírito vivencia experiências fora da matéria, vivencia situações fora do corpo, volta à matéria, mas pinta e estrutura aquilo que ele viveu com o cérebro a partir das suas referências. Suas referências materiais,
mas também suas referências emocionais, suas referências psicológicas e assim por diante. Então, é interessante que o serviço, e aí Hilário diz, né, o serviço é tanto na Terra, na reunião mediúnica, como depois da reunião mediúnica, durante o sono. O serviço continua, o trabalho continua. E Aulus respondeu que sim, que o serviço é incessante. E a inércia é uma grande ilusão, né? Uma ilusão que pode gerar responsabilidades pessoais e consequências para aquele que busca a inércia. E o capítulo acaba mais ou menos assim, capítulo riquíssimo de ensinamentos doutrinários, porque fala de relações amorosas no além, os cônjuges quando se separam por ocasião da desencarnação, processos obsessivos, obsessão recíproca, fenômeno mediúnico, transe mediúnico, doutrinação no plano espiritual, desdobramento por emancipação da alma, um capítulo riquíssimo que vale a pena ler e reler para a gente aprender com a sabedoria do espírito André Luiz. É isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Esse é mais um capítulo, o capítulo que a gente estudou no dia de hoje em Serviço Espiritual, capítulo 14 do livro Nos Domínios da Mediunidade, do espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, se Deus quiser. Muita paz.